Saramago é 100, um olhar sobre seus romances pela voz de Raul Oliveira. Olá, caros ouvintes, eu sou Raul Oliveira, músico, pesquisador e apaixonado por José Saramago. Eu resolvi transformar essa paixão numa homenagem em forma de podcast pelo centenário desse incrível escritor português. Serão 19 episódios semanais, onde vamos visitar todos os romances, seguindo a ordem cronológica das publicações. Tudo entremeado pelas palavras, depoimentos e vivências do escritor e cidadão José Saramago. Sejam bem-vindos ao podcast Saramago é 100. Nesse primeiro episódio, vamos voar para 1947, quando o jovem Saramago estreava no mundo das letras com o romance Terra do Pecado. Mas antes, vamos tentar sintetizar nosso protagonista. José Saramago é de fato uma personalidade singular, ateu, comunista, militante, mas sobretudo humanista, escritor e cidadão, permanentemente indignado com as injustiças da nossa sociedade. Nasceu aos 16 de novembro de 1922, numa família de camponeses sem terra, em Azinhaga, uma pequena povoação situada na província do Ribatejo, em Portugal. Faleceu em junho de 2010, aos 87 anos. Autor de mais de 40 títulos, entre romances, crônicas, contos, peças teatrais, poesia, diários e livros infantis, Saramago é ainda hoje o único autor de língua portuguesa vencedor do Prêmio Nobel de Literatura. Fundador de um estilo único e absolutamente inovador de narração, seja na grafia, ao abolir sinais de pontuação, buscando som à oralidade, ou seja nas ideias, partindo de perguntas impensadas e fantásticas, recriando mitos, arquétipos e dialogando politicamente com as questões mais duras da humanidade. Em um de seus inúmeros célebres depoimentos, Saramago assim propôs seu epitáfio: "Quando eu morrer, se pusessem uma lápide no lugar onde ficarei, poderia ser algo assim: aqui jaz, indignado, fulano de tal. Indignado, claro, por duas razões. A primeira, por já não estar vivo, o que é um motivo bastante forte para indignar-se. E a segunda, mais séria, indignado por ter entrado num mundo injusto e ter saído de um mundo injusto." Episódio 1 – Terra do Pecado. Romance de estreia, Terra do Pecado foi publicado em 1947 pela Editorial Minerva, de Lisboa. Rejeitado pelo autor, que não o inclui em sua bibliografia, Terra do Pecado é um romance de juventude, ainda muito distante, tanto em forma quanto em tempo, do que viria a ser o inconfundível estilo literário de José Saramago. Curiosamente, Terra do Pecado deveria ter se chamado A Viúva, título vetado pelo editor de então. Sem epígrafe ou dedicatória, Terra do Pecado apresenta um enredo simples, em que se destaca Maria Leonor, viúva logo nas primeiras páginas, com a responsabilidade de criar 2 filhos pequenos e manter uma modesta propriedade rural. Conflitos morais e psicológicos, além de um olhar já cético diante da igreja, permeiam a narrativa. Esquecido por décadas, Terra do Pecado foi recuperado com a consagração do autor. Reeditado, teve acrescentada uma deliciosa nota introdutória, em forma de aviso, onde o autor se apresenta, relata o caminho editorial da obra, a imposição do título e, com seu humor peculiar, faz previsões pessimistas sobre a carreira do então jovem romancista. O autor é um rapaz de 24 anos, calado, metido consigo, que ganha vida como praticante de escrita nos serviços administrativos dos hospitais civis de Lisboa, depois de ter estado a trabalhar durante mais de um ano como aprendiz de serralheria mecânica nas oficinas dos ditos hospitais. Tem poucos livros em casa, porque o ordenado é pequeno,
mas leu na Biblioteca Municipal das Galveias, tempos atrás, tudo quanto a sua compreensão logrou alcançar. Ainda estava solteiro quando um caridoso colega da repartição, segundo oficial, de apelido Figueiredo, lhe emprestou 300 escudos para comprar os livrinhos da coleção Cadernos, da editorial Inquérito. A sua primeira estante foi uma prateleira interior do guarda-louça familiar. Neste ano de 1947, em que estamos, nascer-lhe-á uma filha, a quem medievalmente dará o nome de Violante, e publicará o romance que tem andado a escrever, esse a que chamou A Viúva, mas que vai aparecer à luz do dia com um título a que nunca se há de acostumar. Como no tempo em que viveu na aldeia já havia plantado umas quantas árvores, pouco mais lhe resta para fazer na vida. Supõe-se que escreveu este livro porque numa antiga conversa entre amigos, daquelas que têm os adolescentes, falando um com os outros do que gostariam de ser quando fossem grandes, disse que queria ser escritor. Em mais novo, seu sonho era ser maquinista de caminho de ferro. E se não fosse por causa da miopia e da diminuta fortaleza física, imaginando que não perderia a coragem, entretanto, teria ido para aviador militar. Acabou em manga de alpaca, do último grau da escala hierárquica, e tão cumpridor e pontual que à hora de começar o serviço já está sentado à pequena mesa em que trabalha, ao lado da prensa das cópias. Não sabe dizer como lhe veio depois a ideia de escrever a história de uma viúva ribatejana. Ele, que de ribatejo saberia alguma coisa, mas de viúvas nada, e menos ainda, se existe o menos que nada, de viúvas novas e proprietárias de bens ao luar. Também não sabe explicar por que foi que escolheu a parceria Antônio Maria Pereira quando, com notável atrevimento, sem padrinhos, sem empenhos, sem recomendações, se decidiu a procurar um editor para o seu livro. E ficará para sempre como um dos mistérios impenetráveis da sua vida haver-lhe escrito Manuel Rodrigues, da editorial Minerva, dizendo ter recebido a viúva na sua casa por intermédio da livraria Pax, de Braga, e que passasse ele pela rua Luiz Soriano, que era onde estava a editora. Em momento nenhum ousou o autor perguntar a Manuel Rodrigues por que aparecia tal Pax metido no caso, quando a verdade é que só tinha enviado o livro a Antônio Maria Pereira. Achou que não era prudente pedir explicações à sorte e dispôs-se a ouvir as condições que o editor da Minerva tivesse para lhe propor. Em primeiro lugar, não haveria pagamento de direitos. Em segundo lugar, o título do livro, sem atrativo comercial, deveria ser substituído. Tão pouco habituado estava o nosso autor a andar com tostões de sobra no bolso, e tão agradecido a Manuel Rodrigues pela aventura arriscada em que se ia meter, que não discutiu os aspectos materiais de um contrato que nunca veio a passar de simples acordo verbal. Quanto ao registrado título, ainda conseguiu murmurar que iria tentar outro, mas o editor adiantou-se, que já o tinha, que não pensasse mais. O romance chamar-se-ia Terra do Pecado. Aturdido pela vitória de ir ser publicado e pela derrota de ver trocado o nome a esse outro filho, o autor baixou a cabeça e foi dali anunciar à família e aos amigos que as portas da literatura portuguesa se tinham aberto para ele. Não podia adivinhar que o livro terminaria pouco lustrosa vida nas padiolas. Realmente, a julgar pela amostra, o futuro não terá muito para oferecer ao autor de A Viúva. Assinado J.S. Será? Bom, depois do grave aviso do escritor, vamos ao início do romance. Um enjoativo cheiro a remédios adensava a atmosfera do quarto. Respirava-se com dificuldade. O ar, demasiadamente aquecido, mal penetrava nos pulmões do doente, de cujo corpo se divisavam os contornos por baixo das cobertas desalinhadas, de onde se exalava um odor a febre que entontecia. Da sala do lado, amortecido pela espessura da porta fechada, vinha um surdo rumor de vozes. O doente oscilava devagar a cabeça sobre a almofada manchada de suor, num gesto de fadiga e de sofrimento. As vozes afastaram-se pouco a pouco. Embaixo, uma porta bateu e estropiaram as patas de um cavalo.
O ruído da areia esmagada ao trotar do animal cresceu de súbito sob a janela do quarto e cessou logo como se os cascos pisassem lama. Um cão ladrou. Em maio de 1991, em entrevista ao jornal português O Independente, Saramago falou sobre este seu primeiro romance. Escrevi o meu primeiro livro aos 25 anos, em 1947. Chamava-se A Viúva. Foi publicado pela Minerva, mas o editor achou que A Viúva não era um título comercial e sugeriu que se chamasse Terra do Pecado. Pobre de mim. Queria ver o livro editado e assim saiu. De pecados sabia muito pouco e, embora a história comporte alguma atividade pecaminosa, não eram coisas vividas. Eram coisas que resultavam mais das leituras feitas do que de uma experiência própria. Não incluo na minha bibliografia, apesar dos meus amigos insistirem que não é tão mal como eu tenho em dizer. Mas como o título não foi meu, e detesto aquele título, acho que é por isso que resisto a aceitá-lo. Um dia, quem sabe se não reconhecerei a paternidade, uma vez que há por aí exemplares. Ainda outro dia encontrei um, numa dessas bancas em segunda mão, e paguei por ele 8 contos. Com desconto, que o homem reconheceu-me e abateu-me 500 escudos. Um preço completamente disparatado e exorbitante. Episódio 1 Terra do Pecado. Sim, há por aí exemplares, José. E aceitando ou não, Terra do Pecado é a sua primeira publicação. E justamente abre o nosso podcast em comemoração ao seu centenário. Afinal, você mesmo nos disse: como o livro é um espelho direito, o que mais se aproxima daquilo que somos, e provavelmente é a expressão mais fiel daquilo que somos em cada momento, então deixá-lo ser como é. Mas, sobretudo, e isso para mim é claro, embora compreenda que os outros não entendam dessa maneira, acho que devemos deixar no tempo aquilo que em cada momento desse tempo pudemos fazer e fomos capazes de fazer. Deixar ficar lá. Escrever é recuar a morte, é dilatar o espaço da vida. Caros ouvintes, estamos chegando ao final desse primeiro episódio. Minha intenção não é fazer crítica literária, debates filosóficos ou literatura comparada, mas sim homenagear e divulgar José Saramago, fazer novos leitores ou provocar releituras, e trazer a experiência auditiva, oral, a palavra falada, tão presente no seu texto e naturalmente potencializada no formato de podcast. Enfim, a ideia aqui é amplificar sua voz, provocar a curiosidade e a vontade de ler, reler, descobrir ou se aprofundar nesse universo chamado Saramago. Cadernos de Lanzarote. A última parte de cada episódio vai ser reservada para a leitura de um trecho dos Cadernos de Lanzarote. Em abril de 93, por sugestão de parentes, Saramago começou a escrever seus diários, sob o título de Cadernos de Lanzarote, a pacata ilha do arquipélago das Canárias, para onde se mudara com sua companheira Pilar del Rio. Desse remoto posto de observação, entre 93 e 95, José passou a comentar consigo mesmo os problemas da literatura e do mundo. Os cadernos são dedicados a Pilar e têm uma epígrafe de Ortega y Gasset: Eu sou eu e minha circunstância. Vamos então para o Diário 1, aos 19 de agosto de 1993. Em 30 anos que já levo de escritura, são exatamente 30, se os conto a partir da altura em que, sem suspeitar onde isso me levaria,
comecei a escrever os poemas possíveis. Nunca me tinha sucedido trabalhar em mais de um livro ao mesmo tempo. Para mim, era como uma lei sacrossanta que, enquanto não chegasse ao fim de um livro, não poderia nem deveria principiar o seguinte. Ora, eis que, de um momento para outro, talvez porque em Lanzarote, cada novo dia me parece como um imenso espaço em branco e o tempo como um caminho que por ele vai discorrendo lentamente, passo com toda a facilidade destes cadernos, também destinados a serem livro, ao ensaio sobre a cegueira, e deste ao livro das tentações, embora, no último caso, se trate mais de registrar, por enquanto sem grande preocupação de sucessão cronológica, porém com um irresistível frenesi, casos e situações que, postos em movimento por uma potência memorizadora que me assombra por inesperada, se precipitam para mim como se irrompessem de um quarto escuro e fechado onde, antes, não tivessem podido reconhecer-se uns aos outros como passado de uma mesma pessoa. Esta, e agora se descobrem, cada um deles, condição de outro e todos eles de mim. E o mais assombroso é a nitidez com que, letra a letra, se estão reconstituindo na minha cabeça as palavras, os rostos, as paisagens dos ambientes, os nomes e os sons desse tempo longínquo que foi o da minha infância, da minha meninice até a puberdade. Fosse eu supersticioso e começaria a duvidar se uma tão súbita e radical mudança de uns procedimentos que pareciam irremovíveis não seria, simplesmente, a naturalíssima consequência de um medo até agora mais ou menos inconsciente, o de já não ter tempo para escrever todos estes livros, um por um, sem pressas, como quem ainda tem por diante a vida toda. E ainda haviam muitos livros a escrever, muitas ideias a compartilhar. De 93 até 2010, ano de sua morte, Saramago ainda publicou mais 8 romances e deixou um inacabado. Completou mais 2 diários dos cadernos, escreveu uma peça teatral, um livro de contos, outro de memórias e mais 3 livros infanto-juvenis. Tudo isso entre seus 71 e 87 anos. Impressionante. Sim, ainda havia por diante toda uma vida. No próximo episódio, seguimos com mais um livro rejeitado. Claraboia, segundo romance escrito por Saramago, mas publicado apenas póstumamente. Obrigado pela companhia e até lá! O podcast Saramago é 100 tem pesquisa, roteiro, edição e apresentação de Raul de Oliveira. Direção de arte e locuções, Diana Machado. As músicas que vocês ouvem aqui são dos maravilhosos portugueses do Madre Deus. E se vocês quiserem deixar comentários ou sugestões, me acompanhem pelo Instagram, @raul.doliveira e YouTube Raul de Oliveira. Saramago é 100!